O presidente Lula continua com sua vingança contra os militares. A ideia agora é impedir que qualquer militar da ativa possa se candidatar a cargos eletivos. E parece que os comandantes das três forças estão caladinhos e, quem sabe, até mesmo concordando com essa história. Quem está totalmente contra isso são os militares das patentes mais baixas, os praças, que alegam que o Lula está querendo rebaixá-los a cidadãos de segunda categoria. Para você entender que história é essa e saber se isso é bom ou ruim para o Brasil, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. E que história é essa que os militares da ativa não vão mais poder se candidatar a cargos eletivos? Seria essa mais um ato aí da vingança do Lula contra os militares? Bem, vou falar tudo para você. Antes, claro, deixa eu pedir para você se inscrever aqui no canal. É só clicar no botãozão vermelho. Se você gosta do Atualiza aí e quer ficar por dentro de tudo, não esquece de badalar o sininho das notificações, porque você vai receber diariamente todos os vídeos aqui do canal com análise da geopolítica nacional e internacional. Conto com a sua ajuda, clica lá e não esquece de deixar o seu like, porque ele é importantíssimo para o crescimento e distribuição desse vídeo para todo mundo, beleza? Bora pro assunto de hoje então, reportagem que eu separei para você aí, reportagem da CNN, que já diz assim logo no seu título: Lula avalia a proposta da defesa que proíbe militares da ativa na política. Aí você já deve estar pensando, pô Tobias, lá tá vindo com essa história de novo, o Lula não falou nada, foi o Ministério da Defesa. Sim, o Ministério da Defesa é subordinado a quem? Justamente ao chefe do Executivo Federal, que é o presidente Lula. Então é um projeto, sim, do governo. E o que diz esse projeto e por que querer proibir os militares da ativa? Vamos lá para as letrinhas pequenas para você ficar por dentro de tudo. O Palácio do Planalto recebeu do Ministério da Defesa o texto da proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que busca disciplinar a participação de militares da ativa na política. A minuta não tem prazo para ser analisada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT e o envio para o Congresso depende disso. Então é o Lula agora que está querendo colocar disciplina nas Forças Armadas. Será que o Lula tem esse cacife? O Lula, por acaso, é disciplinado? Ele tem sequer moral para disciplinar as Forças Armadas? Bom, vamos lá, seguindo aqui, segundo parágrafo. Conforme adiantado pela CNN, a proposta já havia sido apresentada aos comandantes do Exército, Marinha e da Aeronáutica e teriam concordado com o teor do projeto. Será que os generais, os comandantes das forças estão concordando com isso? Lembrando que essa PEC não seria aplicada apenas aos militares das Forças Armadas, mas também das polícias estaduais. Então, os policiais militares também não poderiam se candidatar estando eles na ativa. Caso se candidatassem, teriam imediatamente que deixar a força. E eu já vou te explicar por que isso é um absurdo. Vamos lá, seguindo aqui, próximo parágrafo. O texto prevê que ao se candidatar, o militar deixará automaticamente a corporação e mesmo que não vença as eleições, não poderá retornar às Forças Armadas. Já aqueles que tiverem ao menos 35 anos de carreira seguirão automaticamente para a reserva remunerada a partir do momento em que decidirem entrar para a política. Seguindo para nossa explicação aqui, ó. Ainda segundo a proposta, a regra também valerá para os militares que ocupam cargos de ministro de Estado. Nesse caso, eles terão que deixar para sempre a farda. Vamos lá, porque que isso aqui é bastante complexo e muito perigoso para todos nós aqui no Brasil. Já existe uma legislação específica que fala a respeito de militares envolvidos na política. O militar na ativa, cumprindo as suas funções regimentais, ele não pode se envolver na política. Contudo, se ele quiser se candidatar, ele vai ter que se filiar a um partido político e vai ter que se licenciar do seu cargo, ou seja, ele vai dar uma espécie de pausa na sua carreira militar, vai se candidatar ao cargo que ele quer, de deputado, vereador, senador, presidente da República, governador, prefeito, enfim, qualquer cargo eletivo. Caso ele vença, ele vai cumprir o mandato dele. Ao final do mandato, não sendo reeleito ou talvez não tendo vencido aí as eleições, não conseguindo os votos suficientes para poder ser eleito naquele cargo, ele pode retornar à sua força de origem, sejam as polícias estaduais, sejam aí as Forças Armadas, Exército, Marinha e Força Aérea. É assim que funciona
atualmente. Contudo, a nova PEC que vai ser proposta diz o seguinte: o militar, ele se candidatou, não importa se ele venceu, não importa se ele perdeu, não importa se ele assumiu o cargo, ele não poderá nunca mais voltar para as Forças Armadas. E por que que isso de fato coloca os militares em uma categoria de cidadão rebaixados, um cidadão de segunda categoria? Porque imagina você aí que está me assistindo agora, você que tem a sua profissão, você é médico, advogado, administrador, engenheiro, professor. Imagina que você quer se candidatar a um cargo público e aí a legislação diz o seguinte: para você se candidatar, você é obrigado a deixar para sempre a sua ocupação profissional. Você tem que deixar a sua profissão para sempre. O que você acha disso? Então imagina que você se candidate aí a deputado estadual, deputado federal, a vereador do seu município. E aí só o fato de você se candidatar, você é um professor, assim como eu. Você se candidata e o fato de só de ter sido candidato, você não pode nunca mais ser professor. E aí você perdeu, você não conseguiu os votos necessários para ser eleito vereador. Não, você não pode mais voltar para a sala de aula. Não pode porque como professor você vai estar doutrinando os alunos de acordo com a sua visão política. Já imaginou se isso acontecesse? Agora vamos pegar se você fosse médico. Então você é um médico, aí você quer se candidatar à política. Não, aí também não pode. Ué, se para médico vale, se para professor vale, se para qualquer profissão vale, por que para os militares vai ser diferente? Por que os militares não podem exercer a sua cidadania, se candidatar dentro da legislação que já existe e caso não consigam vencer ou depois de cumprirem o seu mandato, caso ainda tenham um tempo de serviço a cumprir, retornar à sua força, à sua instituição militar de origem? Por que não? Basicamente, quando eu olho um texto desse aí, uma PEC desse tipo, é claramente, pelo menos na minha visão, uma vingança contra os militares, que em grande parte compuseram aí o governo do Jair Bolsonaro e foi principalmente militares de alta patente. Militares de baixa patente praticamente não se viu aí na alta cúpula do governo Bolsonaro. E eles serão os mais prejudicados, os cabos, os soldados, os sargentos, os suboficiais que não poderão aí se candidatar mais em hipótese alguma. Parece que os comandantes, como está dizendo aí na reportagem, estão quietinhos e até mesmo concordando com essa tal despolitização das Forças Armadas. Claro, as Forças Armadas têm um papel constitucional e precisa ser seguido. Quem está no comando, seja ele quem for, vai de fato ditar as regras para as Forças Armadas e tem que ser assim mesmo. Papel constitucional das Forças Armadas. Agora, como cidadão, como indivíduo, os militares têm sim, ao meu ver, total direito de se candidatar e de se manifestar, desde que não estejam participando aí de atos contra o governo. Isso aí, de fato, não pode. Agora, se candidatar e voltar a ter as suas ideias políticas, isso qualquer cidadão tem. Não vai ser impedindo que esses militares se candidatem, que isso vai mudar, não vai gerar uma despolitização da força como estão fazendo. Na verdade, estão punindo os militares por terem participado aí do governo do Bolsonaro. Mas eu quero saber aí o que você pensa a respeito disso. Você acha que está certo? Você acha que está errado? Parece que as únicas vozes que estão se levantando são a dos praças e agora a do senador da República, ex-vice-presidente da República, o general Mourão, que disse exatamente sobre isso aí ao Estado de Minas. Mourão sobre o governo. Quer tratar militares como cidadãos de segunda categoria. É o que disse o Mourão respondendo aí a perguntas do jornal Estado de Minas, mas quem mais tem se mostrado revoltado com isso são os militares de patentes mais baixas, os praças, principalmente, que com muita frequência acabam se candidatando aí. Você tem vários exemplos aí de sargentos, cabos, soldados que se tornaram políticos, que se candidataram, perderam ou venceram as eleições. Então é um ato muito preocupante. E por que é preocupante? Porque pode abrir um precedente. Hoje começa com os militares, amanhã vai chegar nos professores, depois vai chegar em outras carreiras aí, e isso vai ser um grande problema. Todo cidadão tem que ter seus direitos políticos preservados e a sua profissão também, mesmo sendo eles os militares. Dentro dos quartéis, a política não deve entrar dessa forma, de jeito nenhum. A função das Forças Armadas é constitucional. Eles têm que proteger a soberania do Brasil e obedecer, ter hierarquia e disciplina com quem está no comando. Mesmo que quem esteja no comando esteja lá de maneira, digamos assim, bastante contraditória, por manobras jurídicas, porque foi teoricamente descondenado, digamos assim,
Foi uma manobra jurídica, não houve absolvição, você sabe disso. Pois é isso aí que eu tinha para trazer para você no dia de hoje, mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa PEC que pode, de fato, inviabilizar aí a carreira militar de se candidatar? Porque o cara vai ter que pensar, pô, e se eu perder, eu vou abrir mão do meu sustento? Vou abrir mão da minha profissão? Fica aqui a minha indagação, quero saber o que você pensa sobre isso. Os comentários aqui, claro, estão completamente abertos para você colocar o que você pensa. Agora, chegou até aqui e gosta do Atualiza aí? Muito simples, olha só, vai aparecer agora aqui a logo do canal, é só clicar nela, se inscrever, badalar o sininho das notificações, recebendo todos os episódios e, claro, não esquece o seu like, porque ele é importante demais. Eu volto mais tarde com mais um episódio do Atualiza aí. Um grande beijo no seu coração, fica com Deus e até a próxima.